A gente recebe a informação da CNN Internacional de que o presidente americano Donald Trump e o vice-presidente J.D. Vance assinaram um memorando com o Irã, assinado pelos dois, né, e pelo presidente do parlamento, Mohammad Ghalibaf. Nessa segunda-feira, ele é um alto funcionário americano, portanto, já direcionando o entendimento de encerramento do conflito, que na sexta-feira deve ter, portanto, um acordo formalizado. Essa é uma prévia do que deve... É um pré-acordo, é um memorando, então, entre os países, dizendo nós concordamos com os termos estabelecidos até agora pelo Paquistão. E a partir de agora, então, nós iremos negociar mais alguns pontos para que se feche o acordo até sexta-feira. É uma notícia extremamente importante, porque ontem nós tivemos versões conflitantes. O Irã dizia, não, há alguns pontos que precisam ser esclarecidos, então não vamos assinar esse acordo no final de semana, no domingo. Donald Trump disse, não, está tudo esclarecido nesse momento. Agora, quando nós temos Trump, J.D. Vance e o representante iraniano assinando este memorando, isso mostra que a partir de agora você já tem alguns pontos um pouco mais claros. A gente volta a dizer, ainda há duas questões que ainda estão bastante difíceis de se entender. A primeira delas, o Irã vai aceitar desfazer todo o programa de enriquecimento nuclear dele? O Irã diz que não produz bomba atômica, que na verdade o enriquecimento é para tecnologia e medicamentos, mas já está no nível que pode chegar rapidamente à bomba atômica. Segundo, os Estados Unidos vão financiar a reconstrução do Irã? Donald Trump disse que não. Então é preciso entender até sexta-feira quais vão ser os termos deste acordo entre os dois países. Tá aí, então, um avanço na nossa apuração. Daqui a pouquinho a gente volta a fazer conexão com o Américo Martins, que também tem acompanhado o assunto de perto. É um memorando, para quem está chegando agora, assinado pelos Estados Unidos, pelo presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, Trump J.D. Vance, com o presidente do parlamento iraniano. O primeiro passo para que um acordo seja formalizado na sexta-feira, um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. Os termos ainda são desconhecidos, mas o memorando, portanto, é a segurança de que os dois países estão seguros de que as tratativas vão seguir. O Américo Martins, o presidente Donald Trump, como contávamos há pouco, o Américo e o vice-presidente J.D. Vance assinaram virtualmente um memorando de entendimento com o Irã, com um alto funcionário do governo iraniano, né, o presidente do parlamento iraniano. Então, eu queria que você trouxesse mais detalhes, Américo, até se a gente já sabe alguns pontos, termos que foram celebrados. Me parece que essa é uma segurança, esse memorando, Américo, a gente pode dizer assim, uma segurança de que o acordo vai sair na sexta? Tainá, aparentemente esse seria o próprio acordo, esse memorando de entendimento. Ainda não está claro o que vai acontecer exatamente na sexta-feira. Se vai acontecer algum tipo de cerimônia, por exemplo, para marcar essa assinatura. Em tese, o acordo entre Irã e Estados Unidos já estaria valendo a partir dessa assinatura. Uma assinatura virtual, segundo fontes do governo americano, que teria sido feita pelo presidente Donald Trump, pelo vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e também pelo presidente do parlamento iraniano, o Mohammad Ghalibaf, que era a pessoa encarregada das negociações pelo lado americano. As autoridades do governo americano também afirmaram que o Ghalibaf tem autoridade para fazer esse acordo, assinar esse acordo temporário, esse memorando de entendimento, porque ele estaria representando diretamente o líder supremo do Irã, o Mojtaba Khamenei, que assumiu logo depois da morte do pai dele, o Ali Khamenei, que foi morto logo no início do conflito entre Estados Unidos e Irã. Segundo as mesmas fontes do governo americano, os detalhes exatos do acordo vão ser divulgados publicamente nas próximas 24 a 48 horas. Portanto, e isso é importante, os dois lados assinaram o documento, mas nem todos os detalhes ainda são públicos. Eles vão ser divulgados neste prazo, entre 24 e 48 horas. O governo americano também diz que a abertura do Estreito de Hormuz já vai começar a acontecer nas próximas horas, que a gente vai começar a ver um aumento no número de navios trafegando pelo Estreito de Hormuz, o que vai ter um impacto no preço do petróleo, vai abaixar o preço do petróleo, e essas autoridades americanas também afirmam que a gente vai sentir com
muito mais vigor essa liberação do Estreito de Hormuz nas próximas 2 semanas, o que é natural, porque a gente vê esses navios ancorados na região do Golfo Pérsico, precisam se preparar para essa viagem, precisam ter as garantias de que isso vai estar liberado ali, que não vamos ter mais ameaças do Irã. Então, essas fontes do governo americano dizem que em mais ou menos 2 semanas nós vamos ver um aumento muito expressivo no tráfego de navios, de petroleiros no Estreito de Hormuz, embora isso já esteja começando. O governo americano ainda diz que pode fazer alguns gestos de boa vontade em relação ao Irã. Isso significaria, aparentemente, a liberação, por exemplo, de parte dos recursos financeiros do Irã que estão congelados no sistema financeiro internacional. O Irã pediu a liberação de 24 bilhões que estariam congelados. Dificilmente os Estados Unidos faria isso, de liberar tudo de uma vez, até porque os americanos estão condicionando esse ponto a o Irã cumprir a sua parte do acordo. E também tudo isso vem com uma ameaça militar também. As mesmas fontes do governo americano, inclusive falando aqui próximo de onde eu estou, no G7, dizem que o governo dos Estados Unidos vai manter uma presença militar na região do Golfo Pérsico nesse período até que os dois lados continuem as negociações e comecem a resolver outras pendências que não fazem parte desse acordo, que não estão detalhadas nesse acordo nos próximos 60 dias. Então, as informações são importantes. O acordo foi assinado, um acordo provisório, esse memorando de entendimento, de uma maneira digital pelos dois lados, passa a valer e, segundo as autoridades americanas, a gente vai começar a ver em 2 semanas muito mais petroleiros passando pelo Estreito de Hormuz, o que vai ter um impacto positivo na economia. Vai voltar, repercutiu a assinatura desse memorando entre Estados Unidos e Irã. Donald Trump acabou de confirmar que esse acordo provisório assinado é para que na sexta-feira, como prometido, eles consigam que o Estreito de Hormuz esteja totalmente aberto. Mariana John Giacomo, você traz todos os detalhes para a gente, se já houve repercussão nos Estados Unidos e mais os termos esperados nesse acordo. Mari, boa tarde. Oi, Tainá, Uribe, boa tarde a todos. Mercados animados com a assinatura desse acordo e o que essa assinatura pode trazer, claro, para o Estreito de Hormuz, para a reabertura do Estreito de Hormuz, mas muitas dúvidas ainda estão no ar, viu, Tainá e Uribe, principalmente porque a gente ainda não teve acesso a esse texto. Donald Trump disse que o texto deve ser divulgado em breve, talvez mais para o final da semana. O que a gente sabe até agora? A gente sabe que Estados Unidos e Irã assinaram essa espécie de acordo provisório ou memorando de entendimento do lado dos Estados Unidos, assinaturas de Donald Trump e do vice-presidente J.D. Vance, do lado iraniano do presidente do parlamento Mohammad Ghalibaf. A cerimônia de assinatura deve acontecer ainda em Genebra, na Suíça, e discussões técnicas devem começar também mais para o final da semana. Uma autoridade sênior aqui dos Estados Unidos disse que o alívio financeiro ao Irã, ou seja, retirada de sanções, pode acontecer, mas vai depender da postura dos iranianos durante o tempo desse acordo provisório. Essa mesma autoridade sênior também disse, olha só, que a retirada de Israel do Líbano não faz parte desse acordo. É importante a gente ressaltar esse ponto, porque esse tem sido um dos maiores impasses nas negociações, o Irã querendo que Israel pare os ataques contra o Hezbollah, grupo aliado do Irã no Líbano, e colocando isso como condição para que qualquer acordo fosse fechado. Inclusive, na semana passada, a mídia estatal iraniana disse que essa retirada de Israel do Líbano estava prevista nesse acordo provisório. Agora, os Estados Unidos dizem que não está. Então, é importante a gente ficar atento a esse ponto, prestar atenção a esse ponto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que já existe uma reabertura do Estreito de Hormuz e que o estreito deve estar totalmente reaberto até o final da semana. E foi essa a novidade, então, que movimentou, que pelo menos começou a movimentar os mercados por aqui com um certo grau de otimismo. Agora, como eu disse, questões continuam, porque o texto todo ainda não foi divulgado. Até agora, uma das principais questões que dificulta, as negociações, que é o programa nuclear iraniano, não foi citado. O que a gente entende pelas falas até agora é que há, então, esse acordo provisório
para que discussões técnicas sobre esse assunto aconteçam enquanto existe um desbloqueio do Estreito de Hormuz. É isso que a gente entende pelas falas até agora. Mas aí, como eu disse agora há pouco, é importante ressaltar pontos muito difíceis ali, como a retirada de Israel do Líbano e o programa nuclear, que aparentemente não foram contemplados por esse acordo. A questão das sanções sobre o Irã também é outro ponto importante, que os iranianos querem, muito claro, a retirada dessas sanções, mas os Estados Unidos dizem que isso vai depender muito de como os iranianos se comportarem. Do lado do Irã, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, que assinou esse acordo, publicou uma mensagem no X, nas redes sociais, dizendo que esse foi mais um importante passo em direção à vitória. E o ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que, apesar desse acordo, o Irã ainda vê com muito ceticismo as negociações com os Estados Unidos. Ele disse que há um histórico de promessas quebradas e de acordos jogados no lixo com os Estados Unidos, que há sim uma possibilidade econômica muito importante para o Irã a partir desse acordo, mas que o Irã não quer ser dependente dessas negociações, porque ainda vê sim com muito ceticismo os Estados Unidos nesse momento. Ou seja, a gente tem sim uma iniciativa que parece promissora em uma série de aspectos, principalmente, claro, pela reabertura do Estreito de Hormuz, mas ainda é preciso esclarecer vários outros pontos muito importantes que não, pelo menos até agora nas falas, que a gente viu, não foram contemplados, e há um clima muito grande de desconfiança no ar, com o Irã falando nesse acordo como parte de uma vitória, algo que os Estados Unidos negam, e dizem que os Estados Unidos que estão vencendo a guerra. Então ainda há um clima de animosidade, há um clima de desconfiança, pontos a serem esclarecidos, mas algum passo concreto em direção, talvez, a uma situação melhor a partir dessa assinatura. Tainá e Uribe. Vamos falar agora da guerra no Oriente Médio, porque Irã e Estados Unidos assinaram esse acordo provisório para encerrar o conflito. Precisamos da análise de Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já na tela aqui. Uma boa tarde, boa semana desde já, Manhota. Diante do que está sendo chamado de memorando de entendimento, na sua avaliação, os Estados Unidos conseguiram atingir os seus objetivos na guerra? Ou, com o perdão aqui, foi uma saída honrosa para semanas de impasse, de idas e vindas em relação ao desfecho deste conflito? Oi, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham e nos fazem companhia em mais uma semana aqui no 360. Olha, Yuri, a resposta mais objetiva e desapaixonada seria dizer que eles atingiram os objetivos parcialmente, pelo menos nesse momento, É claro que logo de partida nós temos alguns elementos que eram importantes aos americanos e por isso lograram certo êxito no processo de negociação. Primeiro e antes de mais nada, a suspensão das hostilidades, Então o encerramento dos ataques em si. Depois, a abertura do Estreito de Hormuz, que vinha sendo o calcanhar de Aquiles do presidente Trump, principalmente, e como decorrência disso, um certo controle dos mercados e também da inflação que se abateu sobre o mundo e particularmente sobre os Estados Unidos, de modo, portanto, que o acordo assinado, ele contempla esse pacotão, Então, o fim da guerra, o fim do bloqueio naval americano e a retomada do tráfico em Hormuz. Agora, eu digo parcialmente, e aí você tem razão em falar de uma saída honrosa, porque o objetivo mais importante, aquele que foi declarado desde o início dessas hostilidades, ele de fato ainda não foi tratado, ele não foi endereçado, que era neutralizar de maneira duradoura, no longo prazo, o programa nuclear iraniano. Aliás, o acordo que foi assinado prevê que em 60 dias esses temas devem voltar a ser tratados, a ser negociados. Então, enriquecimento de urânio, sanções, toda a questão dos estoques, isso não foi resolvido. Então, assim, do ponto de vista militar e econômico, a sensação que dá é que o presidente Trump ele vai vender isso como vitória, ele vai utilizar esse episódio como uma demonstração de força, dizer que houve uma contenção temporária do Irã, que houve uma queda do risco energético, mas do ponto de vista estratégico, mirando no que efetivamente vai fazer a diferença para o futuro, o mais correto agora seria dizer que, no máximo, os Estados Unidos ganharam tempo. Então, não deixa de ser verdade o que você disse, Cada um deles
vai embalar e vender domesticamente o mesmo acordo a partir de narrativas completamente diferentes. No final das contas, o acordo é melhor do que nada, mas ele não deixa de ser um texto vago e que abre possibilidades para tudo, inclusive para nada, Yuri. Boa tarde para você, Fernanda Manhota. E a gente está falando desse acordo, mas é importante lembrar que ainda é um acordo provisório e claro que a gente torce para que tudo dê certo, né? E ele se concretize, mas o que pode prejudicar esse acordo no longo prazo? Olha, Débora, desde que a gente teve notícia desse acordo, eu estou me dedicando a pensar nesse top 5, né? O que está no horizonte aí de desafios para transformar esse acordo de 60 dias em um acordo efetivamente sustentável no longo prazo. E eu diria que nesse top 5 de desafios, a gente deve começar, antes de mais nada, pelo que eu acabei de dizer, que é a ambiguidade do texto, né? Então, se você olhar para o que dizem os americanos, o presidente Trump, J.D. Vance, eles estão vendendo o acordo como algo praticamente concluído, como um grande feito da administração. Do lado iraniano, a narrativa é bastante diferente. Eles estão tratando isso não como um acordo, mas como vocês bem citaram, um memorando que dá início a uma negociação mais ampla. Então, um está tratando como fim, o outro está tratando como o começo. E, no final das contas, o objetivo de mover essa narrativa para lá ou para cá é, como eu dizia, a tentativa de vender internamente, né, um acordo diferente que satisfaça as audiências domésticas. Esse é o primeiro ponto, a ambiguidade desse texto e como ele está sendo instrumentalizado. O segundo ponto tem a ver justamente com o programa nuclear. É o ponto mais sensível e o que não entrou na conversa, quer dizer, eles afastaram o elemento de divergência mais óbvio e trataram de outras questões, né, mais imediatas, como Hormuz. Então, nesse momento em que não há clareza sobre qual é a margem, sobre enriquecimento, estoque de urânio, inspeções internacionais, pode ser que a gente vivencie só uma trégua e logo menos a gente tenha, né, um intervalo aí com uma nova escalada. Depois, um terceiro ponto de fragilidade é como vai se orientar outros, né, países que não estão necessariamente comprometidos com esse acordo, como é o caso de Israel e vários grupos regionais. O acordo cita o Líbano, cita o Hezbollah, mas não resolve essa arquitetura nuclear iraniana, não endereça a questão de mísseis, drones, as milícias, e nem fala do ponto de vista mais amplo sobre a relação com Israel. Inclusive, Israel, né, já deixou claro que, independente da parceria com os Estados Unidos, tem ressalvas em relação à saída do Líbano, por exemplo. Então, isso é um elemento de fragilização. Em quarto lugar, eu diria que é a política doméstica dos Estados Unidos, né? Mesmo dentro dos Estados Unidos, essa negociação já vem sido tratada com alguma desconfiança, principalmente pelos grupos mais hawkish, aqueles que são mais pró-conflito ou têm uma visão mais dura sobre como os Estados Unidos deveriam lidar, né? Esse pessoal já começou a dizer que o acordo é fraco, que ele não resolve o problema, que o acordo ele reproduz outros momentos da história dos Estados Unidos, como o acordo do Obama, lá o JCPOA e por aí vai. E para concluir, o quinto ponto, que no final amarra tudo, é construção de confiança, né? Para vocês terem uma ideia, eu acabei de citar o JCPOA, que foi o acordo nuclear firmado pelo Obama lá em 2015, depois abandonado pelos Estados Unidos em 2018. Ele levou anos para ser totalmente amarrado e depois foi abandonado pelos próprios americanos, como eu já disse, também sob a acusação de que os iranianos não estavam fazendo a parte deles. Então, acreditar que depois de uma escalada como a gente assistiu, 60 dias vai ser o suficiente para reconstruir confiança depois de mais de 4 meses de guerra, eu diria que é apostar num olhar um tanto quanto otimista. Então, é isso. Tem muitos desafios pela frente. Me parece que nesse momento não havia interesse de nenhum dos lados de continuar vivendo esse momento de hostilidades, mas todo mundo, para chegar a um acordo possível, teve que desviar do que era difícil, né? O elefante continua na sala, Débora.